Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje eu queria tratar de um assunto que eu tive a oportunidade, juntamente com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, lá do município de Toledo. No último sábado, queria agradecer ao consórcio que está executando as obras da hidroelétrica do Baixo Iguaçu, que liberou, numa excepcionalidade, que um grupo de 25 engenheiros tivessem a oportunidade de fazer uma visita técnica na usina do Baixo Iguaçu. Foi a última visita técnica que tivemos a oportunidade de poder acessar em toda a usina, observar o que está acontecendo nesse momento. E digo aos senhores que fomos muito bem recebidos, tivemos a oportunidade de poder permanecer dentro da usina das 9 da manhã até as 13 horas, acesso no vertedouro, na casa de máquina, observando todos os requisitos técnicos daquela usina, a última usina no Rio Iguaçu, e digo que ficamos muito satisfeitos com aquilo que nós vimos. Uma usina sendo feita através de um consórcio de empresas que estão operando nesse investimento. A Copel faz parte desse investimento e é um investimento diferente. Nós não tínhamos ainda a oportunidade de observar uma hidroelétrica com um projeto naquela dimensão e daquela maneira que está sendo concebido. Esse projeto não tem um reservatório imenso de água. Ele tem um reservatório pequeno e ele opera praticamente com uma lâmina de água em movimento, com uma cota de desnível muito pequena, uma obra relativamente com um preço menor e, logicamente, atingindo uma área de alagamento muito menor do que as outras usinas normalmente feitas, com uma altura manométrica maior, onde tem a necessidade de se fazer um grande lago, uma grande área de inundação, um grande reservatório para acúmulo da água, para poder tocar a usina, fazer com que as turbinas possam rodarem na produção de energia. Então é uma usina hidroelétrica diferente, uma usina que está muito adiantada. Nós teremos agora, a partir desse mês que vem, o início do fechamento do canal. Foi colocado essa condição pelos técnicos que nos atenderam lá. E as comportas estão praticamente concluídas, a casa de máquinas com os equipamentos em fase final de montagem dentro do próprio canteiro de obras. Enfim, uma obra de engenharia interessante que nós pudemos observar com qualidade, com segurança absoluta naquilo que está sendo proposto. Ela fica no início do Parque do Iguaçu. Logicamente, os programas e os procedimentos ambientais foram muito rigorosos e eu queria fazer um comentário sobre essa questão. Francisquini, não dá para se entender o país que nós vivemos. O consórcio que está fazendo essa hidroelétrica, eles demoraram 6 anos para poder fazer com que houvesse a viabilidade legal para se fazer um investimento. Então, entre a execução do projeto, o encaminhamento de todos esses procedimentos técnicos, a aprovação, relatório de impacto ambiental, questionamentos judiciais, a empresa teve que operar durante 6 anos. E a obra em si, que está sendo concluída, começa a operar ainda esse ano, ela demorou 5 anos, tendo nesse período de 5 anos uma parada de mais de ano, que foi a grande enchente com tempo de recorrência de 250 anos, que aconteceu no Iguaçu, praticamente destruindo grande parte do trabalho que estava que estava pronto, as ensecadeiras, levando máquinas para dentro do rio, enfim, trazendo um prejuízo muito grande ao consórcio no momento daquela grande inundação do Iguaçu, que
sei lá, poderia ter sido evitada, e hoje nós temos condição, com os novos procedimentos de acompanhamento meteorológico no estado do Paraná, de evitar uma tragédia como aquela que atingiu essa usina do Baixo Iguaçu e atingiu também muitos produtores rurais, a jusante da barragem, que tiveram, ou mesmo a montante, que tiveram as suas áreas aí inundadas num procedimento, num tempo de recorrência muito longo que aconteceu naquela grande chuva e que deu esse prejuízo à hidroelétrica do Baixo Iguaçu. Mas é um investimento que a gente pôde observar, as empresas que estão lá operando, algumas delas estão sendo citadas, fazem parte, né, das questões de corrupção que está sendo discutido aí no nosso país, mas a fala e a negociação e a discussão que nós pudemos observar da equipe técnica que lá está trabalhando, não teve interferência nenhuma essa questão pela potencialidade das empresas que estão trabalhando nesse empreendimento, que é muito importante. Então eu digo como engenheiro, na oportunidade que tive nessa visita técnica a essa usina do Baixo Iguaçu, de que o procedimento de execução está seguindo rigorosamente todos os conceitos, os atrasos que tiveram, né, inclusive na venda já dessa energia sendo feita antecipada pelo consórcio, com dificuldades de comercialização, dificuldades financeiras que tiveram nos contratos assumidos anteriormente e nas paralisações que tiveram em função, inclusive, da grande enchente, isso causou uma intranquilidade durante o momento. Mas hoje a gente vê uma obra em fase final de execução, o fechamento do canal acontece daqui mais um pouco, vai ser um fechamento também muito tranquilo, com todo o material sendo retirado ali da própria usina, da ensecadeira que foi, e tudo programado para que aconteça sem qualquer tipo de dificuldade. Agora, uma obra de engenharia diferente. Ela trabalha com a lâmina de água fluente no rio, sem a necessidade de uma grande altura manométrica e sem a necessidade de um alagamento bastante grande, que é o que a gente observa na maioria das hidroelétricas, pela necessidade de você ter um reservatório para acúmulo de água, principalmente nos períodos de seca. Então eu fico muito tranquilo por aquilo que nós pudemos observar, juntamente com todos os profissionais da associação, né? São 25 engenheiros que nós tivemos acesso a toda a parte de explicações técnicas da usina, tivemos observando em loco a execução desse empreendimento, quase que na sua totalidade nacional, algumas peças e alguns equipamentos sendo importados, todos já fixados, né, no trabalho constante lá que é feito dentro da usina, peças que foram importadas para poder ter uma melhoria de eficiência na produção de energia, mas eu digo que um investimento muito tranquilo, mesmo com as dificuldades que tiveram, e com esse tempo, né, de praticamente 6 anos para poder viabilizar uma hidroelétrica que foi iniciado, parou, e tantas discussões que teve ao longo desse tempo todo para poder se produzir uma usina de qualidade, como é a última usina aí do Iguaçu, a usina do Baixo Iguaçu, que está em fase final de conclusão. Então fica aqui um registro e um agradecimento a toda a equipe técnica que puderam nos receber lá e poder abrir realmente e mostrar tudo o que acontece nessa usina, que é importante para se ter mais essa produção energética, energia limpa, de qualidade, sendo produzido aí na potencialidade do Rio Iguaçu. Então fiz questão de fazer esse registro, pelo que a gente pôde ver e pela condição desse grande empreendimento estar partindo aí para a fase final, fechamento acontecendo agora, daqui mais um pouco, e com o mês de outubro, novembro aí, já em condição de produzir energia. Muito obrigado.